Olá, vamos para mais uma aula do Cursinho Ideia. E hoje, Biologia 2. Meu nome é Larissa Mendonça e a gente vai ver esse assunto muito importante na zoologia, que é platelmintos, assim como algumas zoonoses causadas por eles. Então, fiquem atentos, façam suas anotações e ao final exercitem muito, tá? Então, vamos começar. Características gerais dos platelmintos. Eles são triblásticos, muito importante. São triblásticos, ou seja, eles apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme na sua formação. Eles possuem simetria bilateral, atenção, isso é uma novidade. O que é a simetria bilateral? É quando eles são divididos ao meio, frontalmente, né? No caso aqui das planárias, de forma ventral ou dorsal, de cima ou de baixo, eles possuem os lados iguais. Lembrem da gente, de nós, seres humanos, nós somos bilaterais, ou seja, se alguém dividir a gente ao meio, no sentido cabeça, pé, nós, teoricamente, teremos o lado esquerdo igual ao lado direito, porque nem sempre vai ser totalmente igual aos dois lados. Mas a ideia é essa, certo? Se dividirmos essa planária no sentido vertical, digamos assim, depende de onde você vê, mas se a gente dividir ela dessa forma, ela vai ter o lado esquerdo igual ao lado direito, certo? Eles são acelomados, ou seja, eles possuem corpo maciço, ainda não possuem celoma. Alguns são parasitas, como a gente vai ver, eles são responsáveis por algumas zoonoses humanas, né? E cai muito nos vestibulares, então fiquem atentos. E tubo digestório incompleto, ou seja, eles possuem um tubo digestório, mas possuem apenas boca, como a gente vai ver já já. Como é a estrutura corporal desses animais, né? Geralmente, quando vocês virem assim uma fotinha bonitinha dos platelmintos, ele vai ser representada pela planária, que é um platelmintozinho gente boa, de vida livre, e que nele fica bem claro a estrutura corporal geral dos platelmintos. Claro que cada classe tem suas especificidades, mas que a estrutura corporal é exatamente essa, que eles possuem gânglios cerebrais, ou seja, já está começando aqui a ficar mais complexo o animal. Ele possui uma central de comando, digamos assim, e seus servos, que seriam os nervos, né? Esse cordão nervoso que percorre todo o seu corpo. Como eu falei, eles não possuem ânus, eles possuem apenas boca, então ficar atento a isso, né? Eles possuem apenas uma entrada, um orifício, que é a boca. Eles possuem cavidade gastrovascular, né? É incompleto, mas eles possuem um intestino. Outra parte muito importante dos platelmintos são os ocelos, né? Principalmente da parte das planárias. O que são os ocelos, né? Digamos que são olhos muito primitivos, diferentes do quinidário, do porífero. Eles já têm uma noção de espaço muito maior por causa desses ocelos, que são células, né, fotorreceptoras. Elas conseguem diferenciar o ambiente de acordo com a luz. Então, isso já é um inicinho aí de olhos, né? Eles não formam imagens, não tem uma noção de profundidade, mas já é algo, né? Ele já tem essa noção de luminosidade, certo? Ou seja, já é um avanço muito grande desses animais. A parte da reprodução, né? Falando mais de forma geral, eles, na parte sexuada, eles se regeneram, eles fazem regeneração, como mostra aqui nessa foto da esquerda, onde eu tenho uma planária, que se eu dividir ela vai se regenerar,
ela vai formar outros animais. Aqui, eu dividi minha planária em 3 partes, e ela originou 2 outras planárias, né? E isso demonstra que, apesar deles estarem ficando mais complexos, eles ainda possuem esse tipo de reprodução muito primitiva, né? Que é a regeneração. E na parte sexuada, a maioria dos animais desse filo, eles são monóicos, ou seja, eles apresentam um único sexo, não tem distinção. Eles são hermafroditas, a maioria deles, mas a gente vai ver que tem uma classe que tem essa distinção, sim. A fecundação deles, apesar deles serem monóicos, é cruzada e interna, e o desenvolvimento dele é direto na maioria dos casos. Não possuem larvas, ou seja, os filhotinhos, as planárias jovens, os platelmintos bebês, eles são muito semelhantes aos indivíduos adultos. Então, eles não têm uma metamorfose, né? Eles não têm uma distinção muito clara. Aí, passando para uma parte muito importante, que é a classificação. Eles são divididos principalmente em 3 classes: tubelária, trematoda e cestoda. A gente vai ver aqui os principais pontos de cada um. Então, vamos lá. Tubelária. A tubelária, ela é o principal representante da tubelária é a planária, que é esse bichinho fofinho e simpático que a gente está vendo durante toda a aula. Ele é de vida livre. O que isso quer dizer? Os animais de vida livre são aqueles que não dependem de outros organismos para sobreviver, para se alimentar, não são parasitas, eles têm vida livre. Então, as planárias, elas possuem vida livre, não são parasitas, e, além disso, a fecundação delas é cruzada e interna, como a gente já vinha falando, e o desenvolvimento é direto. Apesar de ser o desenvolvimento direto, as planárias jovens, né, os tubelários jovens, eles têm uma larva muito conhecida que é a larva Miller. Apesar de não ser uma larva de verdade, ela é assim nomeada e é muito comum você ver ela nos vestibulares. Aí, passando para a estrutura corporal dos tubelários. Eles apresentam o que eu mostrei anteriormente na parte geral, não é à toa que é representado por uma planária, né? Que ela tem tudo que tem em todos os outros e mais algumas coisas, né? Elas possuem também, além dos ocelos, que são olhos primitivos, entre aspas, né? Elas possuem também aurícula, que é como se fosse um ouvido primitivo, né? Elas já conseguem ter essa distinção. Claro que não se compara ao nosso sistema auditivo, mas já é um avanço, né? E o poro genital, que é onde eles fazem essa reprodução, esse cruzamento, né? Aqui é um corte transversal de uma planária que dá para ver claramente algumas partes importantes, que é a epiderme, que é essa camada mais externa que recobre o animal. A musculatura, que ajuda na movimentação do animal, né? Apesar deles viverem, a maioria deles em água, eles precisam de uma musculatura mínima para se locomover, porque eles não são sésseis. Lembra que é séssil, né? Eles não são fixos a um substrato. Então, eles necessitam de uma musculatura mínima para se locomover. Aqui é uma célulazinha muito famosa, que é a célula flama, que ela é uma célula responsável pela excreção do animal. Então, durante todo o corpo dele, ele tem várias dessas células com seu devido poro excretor, onde ele vai fazer essa filtração, né? E vai excretar o que o animal não deseja, né? E o intestino, aqui bem mostrado, que é onde eles fazem a digestão. Apesar de não ter um tubo digestório completo, eles têm intestino, sim.
Aí passando, trematoda. Os trematodas, já começa a parte dos parasitas, né? Que geram algumas zoonoses em humanos e que isso é muito importante para os vestibulares, então fiquem atentos. Os trematodas, eles podem ser ectoparasitas ou endoparasitas, que nada mais é do que parasita interno e parasita externo. Ecto para o externo e endo para o interno. A absorção de nutrientes deles é pela superfície do corpo, né? Não é à toa que eles são parasitas. E eles, diferentemente dos tubelares, eles apresentam dimorfismo sexual, que nada mais é do que essa distinção entre macho e fêmea. Aqui nessa foto à esquerda, claramente a gente consegue ver que há essa diferença entre eles. Pode ser em tamanho, em estética, etc. Mas a fêmea é bem menor do que o macho. E eles apresentam esse canal muito famoso, que é o canal ginecóforo, que é onde eles se acoplam para a reprodução. E essa ventosa ventral que tem tanto nos trematodos como nos cestodos, que é uma característica muito importante dos parasitas, né? Que é com ela que eles se fixam e conseguem ficar presos a um substrato, digamos assim, onde esse substrato seria o intestino de uma pessoa, o músculo, ou etc, né? E a boca deles. Aí, ok. Vamos passando. Uma doença muito famosa, né, que a gente vê muito no Enem e em todos os vestibulares, é a esquistossomose, porque ela é muito comum, apesar do nome ser estranho, mas é muito comum, principalmente no interior ou em áreas mais precárias, onde o ciclo de vida dela é da seguinte forma: um homem doente, que não provém de saneamento básico, faz as suas necessidades perto de uma lagoa, de um rio, ou etc., assim, em locais inapropriados e que não possuem saneamento básico. As fezes desse homem doente possuem os ovos, né, do Schistosoma mansoni, que é o animal que causa essa doença, que é o trematoda que causa essa doença. Então, essas fezes dele possuem os ovos que entram em contato com a água. Quando entra em contato com a água, eles amadurecem, né? Eles liberam essa larva, que é chamada de miracídio, muito conhecida, muito famosa. Gravem esse nome, miracídio. O miracídio, ele fica lá flutuando na água, digamos assim, e ele acha o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo planorbídeo. Também é muito importante, grave esse nome. Onde esse caramujo ele vai servir de hospedeiro intermediário, ou seja, é aqui que essa larva vai fazer a reprodução sexuada dela. É aqui onde esse animal faz a parte sexuada do seu ciclo de vida. É no caramujo planorbídeo. Esse caramujo planorbídeo, ele vai servir de lar, de casa, para essas lindas larvas, onde elas vão se desenvolver, se reproduzir, vão soltar e vão se desenvolver em larvas cercárias. Também muito importante, grava esse nome. Essas larvas cercárias são liberadas na água novamente, e essa lagoa fica conhecida como Lagoa da Coceira, exatamente porque essas larvas elas vão penetrar pela pele, causando coceira. Essas larvas penetram nas veias, né, pela circulação sanguínea, e chegam às veias do mesentério, que é do intestino do ser humano, e lá essas larvas vão se desenvolver e formar um indivíduo adulto. E assim o ciclo se mantém, né? Esses indivíduos adultos vão se reproduzir e vão liberar ovos novamente, enfim. Isso vai virar um ciclo onde essas lagoas são muito perigosas, né? E causam essa doença que é conhecida como barriga d'água.
porque uma das principais características dessa doença é exatamente o acúmulo de água nessa região da barriga, né? Aí é isso. Gravem esses, principalmente lava minacídio, o nome do caramujo e a lava secária, que eu tenho certeza que vocês vão se garantir. Aí, claro, assim como todas essas doenças que eu vou falar hoje, a principal profilaxia, a principal forma de evitar que ela continue nesse ciclo é o saneamento básico. É ter, ter acesso a coisas básicas de higiene, né? Como um simples banheiro. E outro fato também é não nadar nem andar em lagoas de coceira, lagoas que são poluídas e que têm muitas chances de lá ser um lar do caramujo planorbídeo e de ter lavas cercárias ali. Então, uma das principais profilaxias é não nadar e nem andar em lagoas de coceira. Fora isso, é muito importante controlar a população dos planorbídeos, porque se eu não tenho esse hospedeiro intermediário, eu não continuo o meu ciclo, né? Isso é claro. A próxima classe é o Cestoda. O Cestoda é muito conhecido e representado pelas solitárias. Sabe aquela pessoa que come, não engorda? Aí a gente fresca, a gente brinca, dizendo que aquela pessoa tem uma solitária na barriga dela. Por quê? Porque essa solitária vai consumir a maioria dos nutrientes daquela pessoa, por isso que ela fica muito magra. E isso é ruim. Então, por que são chamadas de solitárias? Porque geralmente esses animais, eles vivem sozinhos naquele seu hospedeiro. Eles são, em sua grande parte, endoparasitas, ou seja, apenas dentro do organismo, apenas dentro do animal ou do ser vivo que eles parasitam. E muito importante, eles não possuem boca nem sistema digestório. Então, diferentemente das outras classes de platelminto, esse não possui nem boca nem sistema digestório. Mas, em contrapartida, eles possuem o corpo estrobilizado, que é o corpo dividido. Ele é dividido principalmente em escólex, que é a cabeça do animal, né, digamos assim. E aqui que ele tem as ventosas, a ventosa oral, a ventosa ventral. E aqui que ele vai se fixar no organismo, certo? Aí, fora o escólex, ele também tem as proglótides, que são divididas em proglótides imaturas ou novas, né? Jovens, e proglótides maduras. E o que é essa proglótide? A proglótide são mini órgãos de reprodução. Não levem ao pé da letra, não são órgãos, mas são mini organismozinhos de reprodução. Por quê? Porque cada proglótide dessa tem uma vagina, tem um ducto espermático, tem ovários, tem útero. E aqui que vão ser gerados os óvulos. Lembrem que elas são hermafroditas. Então, ela tem testículo, tem ducto espermático, mas ao mesmo tempo ela tem uma vagina, um ovário e um útero, certo? Passando para a doença causada por ela. Elas são causadas principalmente por duas doenças muito conhecidas, que é a teníase e a cistercose. Primeiro falando da teníase, né? Em que consiste essa doença? O ser humano ingere uma carne mal passada e doente, fique claro isso. O animal que ele ingeriu estava com cisticercose. Ele possui em sua carne, ou seja, em seu músculo, os cisticercos. Então, o ser humano ingere as larvas, que são cisticerco. Esse cerco eclode, né? Cresce e vira uma tênia adulta. Então, esse ser humano agora, ele vai ter teníase. Ele, doente, vai eclodir, né? Ele vai liberar, melhor dizendo, nas suas fezes, os ovos e as proglótides.
As proglótides, que a gente mostrou que são as partes reprodutórias do animal, né? Eles caem no ambiente onde falta saneamento básico e o animal, boi ou porco, ingere esse alimento em más condições, né? Em má higiene. Esse animal, portanto, fica doente. Os ovos, eles se fixam no músculo do animal, no tecido muscular do animal, e assim o ciclo se mantém, entendido? Então, gravem que a diferença principal entre as duas é o tipo de ingestão. O ser humano aqui, ele vai ser o hospedeiro intermediário da doença. O ser humano aqui é o hospedeiro intermediário da teníase. Então, o ser humano, ele vai ter teníase por ingerir o cisticerco. Não confunda. Já a cisticercose é diferente. Mas o que a gente pode fazer para evitar a teníase? É claro, consumir carnes de porco e boi de boa procedência e cozinhá-las bem. Claro que se você sabe que é um frigorífico de qualidade, de boa procedência, verificado pelo Inmetro, e você pode sim comer uma carne mal passada de boi, por exemplo. De porco eu não indico tanto, mas de boi. Mas se você não sabe de onde provém aquela carne, se você não sabe a origem dela, cozinhe muito bem antes de ingeri-las. E claro, uma doença que é causada pela ingestão de alimentos contaminados por fezes, a principal remediação é o saneamento básico. Outra doença muito importante e que é causada pelo cestoda, e que também é causada pela tênia, que pode ser a Solium ou a saginata, né? Eu decorei da seguinte forma: Solium é do porco, que é menor, então a palavra é menor, Solium. E saginata, que é uma palavra mais extensa, é da vaca, é do boi, que é maior. É bem besta, mas que me ajudou bastante a saber diferenciá-los. A tênia Solium vive no porco e a tênia saginata vive no boi. É importante essa diferença também. A tênia, aqui nessa imagem, ela mostra tanto a teníase como a cisticercose. A teníase é esse ciclo mais interno e a cisticercose é o mais externo. Aí, como é que acontece, né? Eu tenho um porco ou uma vaca, um boi, com cisticercose. Esse porco, ele vai liberar seus proglótides, liberar seus ovos no meio ambiente pelas fezes. O ser humano vai ingerir alimentos, na maioria dos casos, legumes e verduras, né? Contaminados com esses ovos. Então, o ser humano ele vai ingerir os ovos da tênia. Não confunda. Esses ovos vão se fixar no tecido muscular do ser humano ou no cérebro, né, causando a cisticercose. Caso for no cérebro, ela é conhecida como neurocisticercose e é muito perigosa. Então, o que a gente pode fazer para evitar essa doença? Saneamento básico, sempre. Condições adequadas de higiene, condições adequadas de saneamento. Além da boa higiene dos alimentos. Sempre lembrem que é muito importante lavar muito bem os alimentos. Deixar ele de molho na água sanitária, no mínimo por 10 minutos. Então, isso já vai ser suficiente para você ter uma boa ingestão de alimentos, né? Que eles não sejam contaminados por esses ovos, né? E é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de Plateumintos. Façam questões. Muito obrigada pela atenção. Ótimos estudos. Se gostou, dá o like no vídeo. Inscreva-se no nosso canal Cursinho Ideia e siga-nos no Instagram, @CursinhoIdeia. É isso, até a próxima!